Mas afinal, o que são políticas públicas? As políticas públicas resultam da atividade política, envolvem mais de uma decisão política e requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar objetivos desejados. Elas buscam alterar uma realidade em resposta às demandas e aos interesses dos envolvidos. São ações de governo revestidas de autoridade soberana do poder público que determina o que fazer e o que não fazer, aonde chegar e como fazer. As políticas públicas são realizadas através da implementação de projetos de governo pelo Estado, por meio de programas voltados para setores específicos da sociedade. No âmbito da administração pública federal, o conceito de políticas públicas é entendido como um conjunto de programas ou ações governamentais necessárias, integradas e articuladas para a provisão de bens ou serviços à sociedade. Agora vamos dar alguns exemplos de políticas públicas. Como exemplo, a gente pode falar das políticas públicas de saneamento básico. Elas podem incluir o abastecimento público de água, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos, disposição final de resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem, drenagem de águas pluviais e urbanas. Um outro exemplo de políticas públicas, nós podemos falar das políticas públicas educacionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação e o Programa Caminho da Escola. Nós vamos tratar de um exemplo bem recente que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. O legado olímpico virou uma piada aqui no estado do Rio de Janeiro. Antes das Olimpíadas, foram feitas várias promessas de obras de mobilidade urbana. E uma das principais promessas foi o conjunto de estruturas que ficariam disponíveis para a cidade logo após os Jogos de 2016, para incentivar novos atletas, através da construção de novas escolas com centros olímpicos, para reaproveitamento das arenas temporárias. Por toda a cidade, esses projetos permaneceram abandonados, funcionando mal e inacabados. No ano passado, 5 anos após os Jogos Olímpicos, a Prefeitura abriu o processo de licitação para o projeto de revitalização de algumas arenas, com o desmonte e o reaproveitamento do material para a construção de 4 novas escolas, que funcionarão na zona oeste do Rio de Janeiro. Isso custará aos cofres públicos 78 milhões de reais. Finalmente, após longa espera, as obras iniciaram. Em março de 2022, iniciou-se a desmontagem da Arena Futuro. E nesta quarta-feira, no dia 1º de junho, a Prefeitura deu início à construção das 4 escolas olímpicas. As unidades irão receber cerca de 1.700 crianças e jovens das regiões de Bangu, Campo Grande, Rio das Pedras e Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Não fazer nada em relação ao problema também é uma forma de política pública. Podemos citar aqui, através do nosso exemplo, que o governo anterior optou em não dar continuidade ao projeto e abandonou as obras, e que no governo atual também houve demora na retomada das obras, e ainda tem muita coisa para fazer, não é? O ciclo de políticas públicas é uma ferramenta analítica que apresenta a política pública como uma sequência de etapas distintas, porém interdependentes, guiadas por lógicas relativamente diferentes. Ele é classificado em 5 fases: a formação da agenda, a formulação de políticas, a tomada de decisão, implementação das políticas e avaliação do processo. A primeira fase contempla a formação da agenda. Nessa fase, identifica-se o conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes. Essa é uma fase estratégica, pois influencia a formação da agenda governamental, ou seja, o conjunto de assuntos sobre os quais os atores formais do Executivo, Legislativo, Judiciário e partidos políticos e os atores informais, mídias, sindicatos, empresários, ONGs, movimentos sociais, estão envolvidos no processo de construção da agenda, ou seja, da definição dos temas que entrarão na agenda política e serão ou não convertidos em políticas públicas. No nosso exemplo, as obras de mobilidade urbana e a construção das escolas com estrutura olímpica, visando a formação de novos atletas, foram influenciados por diversos atores,
o próprio governo, a sociedade, a mídia, os movimentos sociais. E essa agenda foi definida antes das obras das Olimpíadas, com o intuito de deixar um legado olímpico. A fase de formulação de política pública consiste na preparação da decisão. Quando se examina o problema que foi apresentado para ser inserido na agenda. No nosso exemplo, o problema da deterioração dos equipamentos olímpicos e a demora da relocação dos materiais para a construção dos novos 4 polos olímpicos, e levantam-se as possíveis alternativas para a solução. Foi dado algumas outras destinações aos equipamentos olímpicos também. O remanejamento da piscina olímpica ficou previamente acertado que irá para Maricá, outros serão doados para o COI, e os da Arena Futuro, que ocorreram os campeonatos de handball e o de goalball para as 4 escolas da Zona Oeste. Nesse momento, se estabelece métodos, programas, estratégias, ações para resolver o problema. Inclusive, avaliam-se os custos e os efeitos de cada alternativa. Maricá irá arcar com as despesas de remanejamento. O COI também. Já a Arena Futuro, para as escolas, a Prefeitura licitou o desmonte junto com as construções das escolas. E irá custar em torno de 78 milhões. Então, são estabelecidas as prioridades. No nosso exemplo, as construções das escolas foram planejadas antes das Olimpíadas, porém foram formuladas efetivamente no início do ano de 2021, quando a Prefeitura anunciou a intenção de solucionar os problemas das arenas e dos noticiários. O processo de tomada de decisão é o momento da escolha das políticas propriamente dita, que tanto pode ser realizada de modo democrático, com a participação cidadã, quanto de forma monocrática, por parte do governante e da sua equipe. Algumas políticas, inclusive, iniciam o ciclo nessa fase, pois não abre a possibilidade de participação dos cidadãos no processo de formação da agenda e de formulação da política. O processo de tomada de decisão, no nosso exemplo, ocorreu em junho do ano de 2021. Nesse momento, a Prefeitura já havia divulgado que haveria um leilão para licitação em julho de 2021 e estava na fase dos preparativos finais. A implementação das políticas decididas cabe aos gestores governamentais. Se tratar de um conjunto de ações visando a consecução das obras e projetos definidos. Não obstante a implementação de políticas públicas, muitas vezes não obedece somente a critérios técnicos, mas, sobretudo, evidencia disputas ideológicas tanto no interior do governo quanto entre grupos de interesses de uma sociedade que é plural e perpassa pelo confronto entre diferentes projetos políticos, concepções, interesses de grupos, cujas relações são muitas vezes marcadas por assimetria. Informar o arranjo institucional para execução, como serão organizados os recursos humanos e financeiros, materiais, dados sobre as licitações, valores, os prazos de execução e os responsáveis pelas obras e projetos possibilitam um processo sistemático de supervisão e controle social da execução de uma atividade e permite eventuais correções. No nosso exemplo, a desmontagem da Arena Futuro em março de 2022 e o início das obras da construção das escolas, agora em junho de 2022, marcaram a fase da implementação. É o primeiro passo para executar nosso plano de legado olímpico, que ficou largado nos últimos anos, afirmou o prefeito do Rio. Agora, nós cidadãos devemos acompanhar essas obras e verificar a conclusão e cobrar da prefeitura caso haja mais algum abandono e descaso, como aconteceu com as obras de mobilidade, a exemplo do que aconteceu com o BRT. Por isso, também é importante a última fase da avaliação, que constitui a fase final das políticas públicas e é uma importante etapa do processo, mas é uma fase que aqui no Brasil, infelizmente, temos o hábito de não fazer. É essa fase que o processo de implementação e desempenho da política pública são examinados, com o intuito de conhecer melhor o estado da política e o nível de redução de problemas que a gerou.